E aí, pessoal? Agora, nesse vídeo, nós vamos aprender a testar essas bobinas de ventilador. Para saber se elas estão queimadas ou não. Devido a ter vários pedidos de como testar aqui no canal. Pessoas pedindo para ver o vídeo como se testar uma bobina de ventilador. Então, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a testar a bobina de ventilador. Existem três maneiras de testar essa bobina. A primeira é fazendo uma inspeção visual da bobina. Você vai olhar se ela não tem poliéster derretido, que é essa isolação dela aqui, ó, derretida. Você olha uma por uma, ver se ela não tá ressecada, assim, quebradiça. Se ela tiver quebradiça, tem que se quebrando, e a bobina tiver encostando na lata, ela já tá comprometida, ela não serve mais. Se ela tiver derretida também, verificar também se ela não tem, tiver preta, se não tiver curto em cima dela. Às vezes embaixo dessa ligação aqui ela entra em curto. Então você pega aí, eu tô com uma bobina aqui bem antiga, ela, aquele britânia 30, 40 centímetros bem antigo. Você vai abrir a ligação, vai ver se não tem sinal de queimada aqui. Verificar se não tem nenhum fio quebrado aqui por cima, tá? Nem por aqui pela bobina, nenhum fio quebrado. É fazer uma inspeção visual. Verificar. Se tiver fio quebrado, não adianta remendar, tá? Não resolve. Tem que ser trocada por outra. E a segunda maneira de se testar é usando uma lâmpada em série. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo de como montar uma bancada dessa de teste multifuncional. Dá pra testar quase tudo com ela. E dá pra usar até como carregador de bateria. Essa bancadinha aqui. Então eu vou deixar o link aqui na descrição com outro vídeo mostrando como se monta uma bancada dessa. Então, com uma lâmpada em série, com as garras, eu conectei aqui as pontas de prova com duas garras de jacaré, nós vamos fazer o teste de continuidade das bobinas. Então, você vai pegar a bobina, você olhou ela, fez a inspeção visual nela, não achou nada. Tem uma diferença. Então você vai pegar o chicote dela, tá aqui, composto de 4 fios. Tá? A não ser o arno que tem um modelo de arno que tem 4 velocidades. Mas nesse aqui só tem 3 velocidades. Então, fio preto, na maioria das vezes vai ser o comum. O comum é aquele que vai ligado diretamente na rede. E esses outros 3 aqui é ligado na chave. Então nós vamos colocar uma garra no fio comum. Tanto faz as garras que tem uma preta uma vez, mas aqui não quer dizer nada, tá? Então, e os outros 3 fios a gente vai conectar nos outros fios, um de cada vez. Primeiro fio preto, que é o comum, e conectando um de cada vez, cada fio. A lâmpada vai ter que acender com uma intensidade bem fraca. Ó lá. Significa que a bobina tá boa. Sim. Boa do fio preto pro vermelho, tem continuidade. O fio não tá aberto. Tá tendo retorno. Vamos lá. Agora pro branco. Olha lá. No fio branco, a lâmpada acendeu com um brilho mais fraco. No vermelho, com um brilho um pouco mais forte. E no branco, um pouco mais fraco. Porque a resistência do fio preto pro vermelho é mais baixa. Por isso que ele acende mais forte. E do fio preto pro fio branco, a resistência é mais alta. Então a lâmpada acende mais fraca um pouco. Resistência alta, a lâmpada fica fraca. Resistência baixa, a lâmpada fica mais forte. Agora vamos triscar no azul. O azul ficou mais fraco ainda. Significa que o fio azul, a resistência é mais alta do que a do branco. Tá vendo? Dá de ver que o fio azul é mais fraco. O fio azul é mais fraco mesmo, se eu não estou enganado. É isso mesmo. Então aqui no caso seria velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3. Para melhorar esse teste, essa bobina aqui ela tá desmontada. Ó, esse pequeno teste que nós fizemos, ela esquentou um pouco, porque aquela lâmpada lá, ela é 200 watts. Então isso aí seria como quase se estivesse colocando energia direto nos terminais da bobina. Se ela tivesse montada, o ventilador funcionaria. Eu tô com um ventilador novo aqui, ó, montado, e eu vou alimentar os terminais dele, os fios dela, e o ventilador vai girar em série com a lâmpada. Porque essa lâmpada de 200 watts, ela é muito forte, então ela quase que manda a corrente quase que 100% pro motor. Então aqui, ó, bobina nova, ventilador novo. Né? Ventilador novo. Aqui, ó. Zerado. Eu comprei pra fazer esse vídeo, desmontei ele. Fazer esse teste. Ó. Então vamos lá. Ponta qualquer uma das garras de jacaré qualquer uma das garras de jacaré no preto. E a outra nós vamos encostar no fio vermelho, que é a velocidade mais forte. Olha lá. O ventilador girou. E a lâmpada não acendeu. Acendeu fraco, ó, tá começando a acender. Se eu triscar aqui e segurar a ponta do eixo, ela vai aumentar o brilho dela. Olha lá.
E essa lâmpada ela é de 200 watts, então ela quase que manda a corrente quase que 100% pro ventilador. Ela não mata muita corrente. A vantagem dela é que se tiver algum curto, ela não vai deixar pegar fogo na hora do teste. Ela acende com brilho total. Se tiver a bobina tiver em curto, ela vai acender com brilho total. O fraco, que é o azul, e o médio, que é o branco. Se eu segurar, ó, e botar peso, a lâmpada vai começar a acender bem fraco. Como se tivesse desmontado o ventilador, não tivesse núcleo dentro da bobina. E só detalhe, quando você for fazer esse teste, a lâmpada tem que acender em todos eles, todos os fios. Você pode pegar agora, tirar a garra do preto, colocar no azul, por exemplo. Ela tem que passar a corrente com o branco, bem forte aqui. Do azul pro branco, a resistência é bem baixinha. Então, é quase que encurto daqui pra cá, porque do branco pro azul tem poucas espilhas. Então, a resistência ômica aqui é muito baixa, olha lá. Vermelho, não. Só do preto para as outras cores, que acende mais fraco, porque do preto para as outras três cores, tem em aproximadamente quase 1000 espilhas. Então, a resistência é alta. Lembrando que os dois fios do capacitor, aqui, você faz um corte aqui, com estilete. Então eu abri aqui a ligação dessa bobina aí. Então aqui tá os fios do capacitor, tá? E no fio do capacitor, nos dois fios também tem que ter continuidade da lâmpada. Tá vendo? Essa nossa faísquinha porque tá tendo retorno. Tá vendo? A lâmpada pouco acende, ou não acende, tá? Porque aqui já é o fim. Porque aqui já é o fim. Bobina, mas teve retorno. A lâmpada não acende porque a resistência já é muito alta aqui, porque já é 2 vezes mais do que o primário, tá? Olha que a lâmpada lá não acendeu, tá? E aí você abre a ligação, tira a isolação aqui da solda da ponta dos cabos, todos eles, tira, aí você vai pegar e vai testar o chicote se ele não tá quebrado. E às vezes você faz o teste aqui, e às vezes não dá continuidade. Às vezes não passa. Às vezes não passa, aí, às vezes 2 passam e um não passa. Se tiver um fio que não estiver passando, você vai e abre a ligação com cuidado para não quebrar nenhum dos fios da bobina. Desenrola os paquetes de isolação aqui da solda. Aí você vai fazer o teste do cabo para ver se o chicote não está quebrado pelo meio do caminho. Se você coloca a ponta de prova no preto e não dá contato com nenhum deles, nenhum dos outros 3, isso significa que tem um fusível queimado. Que aqui no fio preto, no fio comum, antes dele ser ligado com a bobina, ele tem um fusível aqui, um fusível térmico aqui. Então, ele queima devido a problema nas buchas e devido ao ventilador raquete ou ligar numa tomada errada. Então, se o fusível tiver queimado, você tem que verificar as buchas, se elas estão boas, ou até trocar as mesmas. E esse é o teste com a lâmpada. A terceira forma de se testar é usando um multímetro, na escala de resistência ômica. Se você for comprar um multímetro, de preferência esse multímetro que dê leitura automática, tá? Esse multímetro aqui ele faz leitura automática, você só basta encostar os pontos de prova que ele automaticamente já vai te dizer se a medição está em ohms, em K ou em mega. Então você não precisa estar fazendo multiplicação, nada, automaticamente já vai te dizer nem está escolhendo escala. Ele só tem uma escala, só a escala de ohms e automaticamente vai te dar os valores. Em ohms é até 1000. Em K é de 1000 a 1 milhão. E de 1 milhão para cima já é mega. Então não vou entrar muito em detalhe aqui em ohms, que isso aí é detalhe já para um outro vídeo. Então você pega o multímetro, coloca na escala de resistência ômica. E você vai pegar a bobina que você vai fazer o teste, tá? E vai pegar o fio preto, vai conectar em uma das pontas de prova. Fio preto. Isso depois que você já fez o teste de lâmpada, o teste visual e viu que todos os fios estão passando, não tem nenhum fio quebrado, nenhuma varia nada. Então você vai conectar no fio azul. Conecta no fio azul lá, aperta bem. Dá uma apertada. 119.0. Aí você anota no papel 119.0 fio azul. Agora vamos pro fio branco. Lá. 106. Tem que apertar bem, que daí ele dá uma medição mais exata, já é bem apertado. 106.0. Isso mesmo. Às vezes dá uma diferençazinha, mas é 106.0. Anota no papel 106.0. Agora vamos pro fio vermelho. Lá. 90.3.2.3. Você anota no papel essas medições. Fio azul, tantos ohms. Aqui, vamos fazer de novo a medição. Fio azul, 118.7. Vamos retornar para 119. Ohms, o aparelho está dizendo lá que é ohms, tá? Tá abaixo de 1000. 1000 para cima já é K. Fio azul, fio branco, 106 ohms. Vamos arredondar aquela vírgula ali, aquela porcentagem ali de 5.8.7. Vamos colocar 0.6. E o vermelho 90.0. Feito isso, você anotou no papel,
Eu já tinha anotado aqui no meu papel. Feito isso, você pega... Coloca ela aqui de lado. Pega uma bobina da mesma, tá? Da mesma, do mesmo modelo, essa bobina aqui. É idêntica a essa. Mas por que uma tá com uma cor, outra de outra cor? Porque essa aqui já é uma bobina já velha, ela tem mais de 1 ano de uso. Então o fio já tá aquecido. Vendo que a cor dele é uma cor avermelhada. Devido, ele já tá aquecido. Tá? Mas é a mesma bobina do mesmo fabricante, tá? Fica os detalhes que é a mesma coisa. Então essa daqui tá bem amarelinha. Porque eu comprei esse ventilador pra fazer esse vídeo. E ele nunca foi ligado na tomada. Foi ligado lá pela fábrica pra testar. Mas aqui eu comprei ele na caixa, veio, eu nem liguei. Só pra fazer esse vídeo. Então ela é nova, cheirinho de nova. Então vamos fazer a medição dela com o aparelho para comparar com a bobina velha. Então tá aqui, é a minha bobina, tem as mesmas cores. Então vamos fazer agora a medição para comparar a bobina nova com a velha. E não precisa você fazer essa comparação com a bobina nova. Você pode pegar uma outra bobina velha também, sendo da mesma, tá? E fazer as medições e comparar uma com a outra. Só lembrando que de acordo com a marca do ventilador, essas medições podem variar muito. Tá? Então se você for comparar a bobina uma com a outra, você tem que comparar do mesmo modelo, da mesma marca, para não ter diferença. Então vamos colocar o fio preto aqui. E vamos colocar no fio azul. E vamos ver quanto vai dar. Pra ver quanto foi que deu. Se vai dar pra vocês verem daí. Vamos lá. Fio azul. 122 ohms. Anotei, 122 ohms. Vamos pro fio branco. 109 ohms. Fio vermelho. 94 ohms. Tem 93.9 virando para 94 ohms. Anotou? Agora nós vamos fazer a comparação. Eu já tinha anotado, tá? Eu tô com elas anotadas aqui no meu papel. E aí vamos fazer a comparação. Ó, bobina usada, fio azul, 119 ohms. Bobina nova, 122. Fio branco, 106. Bobina usada, bobina nova, 109. Bobina usada, fio vermelho, 90.4, 90. E a nova, 94. Por que a nova deu uma resistência maior do que a velha? Porque a velha já tá com a bobina aquecida. Então ela trabalhou muito tempo. E a nova não, o fio tá novo, então a resistência tende a ser maior um pouco. Então, comparando esse valor aqui, a bobina velha ainda tá em condições de uso. Não poderia dar uma diferença muito grande aqui. Tipo zero, tipo metade desse valor aqui, ou o dobro aqui desse valor. Então, os valores estão automaticamente aproximados. Então, a bobina usada tá boa. Essa forma de testar medindo, assim, a resistência não vale para qualquer tipo de bobina. Transformadores, motor de máquina, qualquer tipo. Você mede a resistência ohmica e anota no papel e compara. Se você puder comparar com a outra da mesma, fazer a comparação. Bom, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Tá? Se inscreva aí no canal. Se você tiver algum comentário, você escreve nos comentários aí. Se você tiver realmente interesse que eu responda o seu comentário, você envia o comentário por esse e-mail que eu vou deixar na descrição, que eu respondo. Ao contrário de outros canais por aí que eu vejo que as pessoas fazem as perguntas e muitas vezes não obtêm resposta. Mas assim que eu receber a sua mensagem, que eu abrir, que eu ver, eu vou responder. Tá? Então é isso aí, até o próximo vídeo.